Olá, bem-vindos ao Conversas da Fuga. Hoje com uma convidada extremamente especial, uma menina que faz umas pictografias incríveis, membro do Comando Shankar, também ela é autora do livro Despertar de Consciência do Comando Shankar, juntamente com os outros meninos, o Mauro, o João e o Rafa. E é um prazer enorme tê-la cá hoje. Então vamos dar aqui as boas-vindas à Larissa Alves. Bem-vinda. Obrigada por teres aceitado o meu convite. Gratidão, meu amor. É um prazer estar aqui com você hoje. Esse momento foi aguardado. Mesmo um momento tão aguardado. Nós estamos cá hoje para falarmos. A Larissa fez-me um registro, um dos trabalhos que ela também tem, um trabalho maravilhoso, uma canalização maravilhosa. E a Larissa, durante o meu registro, trouxe uma reflexão extremamente importante. Nós automaticamente decidimos fazer então um podcast para falarmos sobre isso, que é o sermos lâmpada ou sermos sol. Larissa, queres falar um bocadinho sobre essa reflexão? Afinal, foi o que eu trouxe. Bom, nós estávamos conversando hoje, né, sobre a questão Foi. de que isso também é uma crença, né? A gente diz muito que as lâmpadas elas atraem os mosquitinhos. E a reflexão foi mais ou menos a seguinte, que foi trazida pelo mentor. Quando nós somos lâmpadas realmente atraem mosquitos, né? Principalmente durante a noite. Mas quando nós somos sóis, nós iluminamos as sombras, nós desintegramos ou acolhemos, né? E aí depende do que queremos dizer, mas nós lidamos com essas sombras de uma forma diferente, nós não atraímos os mosquitos. Nós simplesmente brilhamos, nós deixamos a nossa luz brilhar. E o ponto é que, na maioria das vezes, a gente tem, eu diria que uma síndrome de pequenez. A gente se enxerga como muito pequeno, como muito menor do que a gente é. E isso traz algumas consequências para a nossa vida, né? Não só de nós não conseguirmos trazer à tona tudo aquilo de melhor que existe dentro de nós, mas também o fato de que muitas vezes a gente está dando o nosso melhor, a gente está fazendo o máximo que pode e ainda assim a gente acha que é pouco, porque a gente não acredita que é o suficiente, que nós somos o suficiente, a gente fica se vendo como aquela pequena lâmpadazinha. E isso diz respeito, por exemplo, a qualquer coisa na nossa vida. Muitas pessoas chegam para mim e para outros terapeutas dizendo qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão, e muitos levam isso diretamente ao trabalho. Então, falando em termos de trabalho, essa pequenez, a forma como a gente se enxerga, faz, por exemplo, uma recepcionista de um hotel acreditar que o trabalho dela não é bom o suficiente, que ela precisa fazer outra coisa, ou que para poder ajudar a sociedade ou estar inserida nesse coletivo, falando em termos de espiritualidade, que ela precisa ser terapeuta, ou que ela precisa ser voluntária, ou que ela tem que trabalhar com alguma coisa do gênero. E não, o que a espiritualidade, os mentores mais nos dizem é todo o trabalho ele é necessário. O gari na rua ele é necessário. É muito importante falar nisso porque, por exemplo, eu, não é? Eu estou aqui a gravar podcasts, também eu sou terapeuta, mas eu tenho um outro trabalho, além da espiritualidade, o meu trabalho na espiritualidade. Eu tenho um outro trabalho, portanto, eu tenho um trabalho no qual estou no atendimento ao público, tenho este trabalho de levar através dos podcasts, levar através das nossas vozes algum entendimento, alguma compreensão, perceberem que as pessoas não passam por estas situações sozinhas. Isto também é um trabalho importante, isto também ajuda a levar cura. E isto foi, no meu caso, uma chapada de luva branca, é um termo que nós em Portugal usamos muito, que é realmente isso. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Nós temos tantas, não é? E principalmente, acima de tudo, sermos sóis. Porque é que nós nos vamos limitar a ser uma pequena lâmpada que atrai mosquitos?
E isto para mim também é muito a questão de... Eu tenho sentido isso e eu acredito que tu também, aliás, também já falamos sobre isso. Uma forma diferente de pensar. A sociedade, nós durante anos, décadas, fomos no automático falando e dizendo aquilo que ouvíamos os outros dizerem. Então era quase como algo extremamente natural nós dizermos: não te preocupes, querida, porque uma lâmpada atrai sempre mosquitos. Mas realmente tem que atrair mosquitos, não é? Porque é que eu me vou limitar a ser uma lâmpada quando eu posso ser um sol? Quando eu posso realmente dar luz, brilho e acolher as minhas sombras ou então desintegrá-las. O mesmo com pessoas, porque dizem: quanto mais cresces, mais pessoas vais atrair com inveja, com a quererem-te mal, porque as pessoas não são felizes com o teu crescimento. Mas porquê? As pessoas não amam o sol, as pessoas não adoram o sol, as pessoas quando estão dias de sol não estão mais felizes, não estão mais contentes, alegres, até porque o sol trabalha muito o nosso, agora falando de chakras, muito o nosso plexo solar, muito o nosso poder pessoal, estamos muito mais alegres. Porque é que então nos limitamos e nos sentimos pequeninos, como tu estavas a dizer, em sermos lâmpadas e continuarmos com esta crença de que, ok, eu sou uma lâmpada, eu atrair mosquitos. Não, o sol, eu ilumino, eu levo calor. E aí eu digo, como é a energia, né? Porque quando nós dizemos lâmpadas atraem mosquitos, é uma sensação esquisita, ou às vezes um pouco pessimista ou negativa. Porque convenhamos, em primeiro lugar, uma lâmpada, ela pode queimar e pode ser trocada. Um sol, ele não se apaga. Ele não se deixa apagar por qualquer coisa que acontece no externo em relação a ele. O sol, ele entende que ele tem a própria luz, que ele brilha por si próprio. Ele não precisa brilhar por ninguém ou para ninguém, ele simplesmente é. E os mosquitos, ver essas pessoas ou esses seres que ainda não estão na luz, vamos usar este termo, porque eu não gosto muito da negativo, não gosto de dizer seres negativos ou espíritos negativos, né? Mas como outras pessoas aí no meio espiritualista vão dizer, são nossos irmãos. E muitas vezes a gente precisa acolher e tratar com amor, tanto quanto a gente precisa aprender a tratar com amor os nossos próprios processos. Então, por que eu vou enxergar neles mosquitos? Porque eu vou enxergá-los como pequenos. Entende que existe uma coisa aí muito profunda e muito além daquilo que a gente está vendo, que é a necessidade de diminuir o outro para se sentir importante em algum nível? Porque o sol, ele é importante por si próprio e ele sabe que ele é necessário para trazer vida, para uma flor florescer, para uma árvore dar frutos, mas ele faz parte de um grande ciclo. Ele tem o seu papel, assim como tudo na natureza tem o seu papel. E mesmo os mosquitos têm o seu papel. Então, para trazer um pouco essa reflexão, nós não precisamos diminuir o outro para nos sentirmos grandes ou para nos sentirmos nós mesmos. Não, nunca. E como tu estavas a dizer, até uma funcionária de hotel, até uma... Por exemplo, aqui em Portugal diz-se os empregados do lixo. Eu não digo os empregados do lixo, eu digo que são as pessoas que tratam da nossa limpeza, porque é o lixo que nós fazemos. Se eles não existissem e se eles não andassem a fazer essa recolha e se não limpassem, as nossas ruas ficavam imundas. Portanto, é um trabalho maravilhoso e nós temos respostas constantes à nossa volta. Nós estamos sempre a dizer que as respostas estão aqui na matéria e é verdade. Eu de manhã estou-me a passar pelos funcionários da limpeza, como eu costumo dizer. E há um em específico que ele vai na parte de trás do caminhão e ele vai sempre a acenar e a dizer adeus e a dar lá. E eu olho para ele e eu vejo tão feliz a fazer o trabalho dele e só aquela questão dele acenar e dizer olá e estar com um sorriso rasgado faz o nosso dia ser muito melhor, porque
porque isto é algo que eu tenho percebido, as pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não dizem bom dia, as pessoas não dizem boa tarde, as pessoas não dizem obrigada, estão todas muito no piloto automático. Então, sim, todas as profissões são sim necessárias e importantes. Todos nós temos uma missão, nem todos temos que trabalhar enquanto terapeutas e não temos de todo que minimizar ninguém para nos sentir. Porque todos são importantes, todos são únicos. Estamos aqui duas pessoas que têm trabalhos de atuação iguais, os meus registros não são iguais aos teus. Os teus não são iguais aos meus. E há pessoas que se vão identificar mais com a energia, outras mais com a minha energia. Então, é muito importante as pessoas perceberem que, independentemente da área de atuação delas, que elas sejam sóis para essas pessoas. Que elas não sejam apenas uma lâmpada. Porque o facto de poderes fazer o dia da outra pessoa melhor, o facto de poderes dar um bocadinho da tua luz à outra pessoa, a mim enquanto pessoa, isso é maravilhoso. É das coisas que mais me engrandece, das coisas que mais me faz vibrar, é eu perceber que eu coloquei aquela pessoa com sorriso. Então, é muito importante desmistificarmos isto e pararmos de dizer estas coisas. As lâmpadas atraem mosquitos. Não, nós estamos a passar por uma transição muito importante, e isso sabemos, não é? Nós isso sabemos. Vamos também eliminar estas formas de pensamento antigas, formas de pensamento que vêm que na altura serviu, que na altura fez sentido, mas que agora já não fazem mais, porque a nossa consciência está diferente, está mais elevada. Vamos fazendo atualizações. É uma questão de autoconhecimento, eu diria, né? Porque para sermos sóis, a gente só precisa se conhecer. Talvez para quem tiver um pouco mais de contato com isso, a astrologia fala bastante disso, né? O nosso mapa astrológico. Eu, particularmente falando, não conheço muito de astrologia, mas foi lá no meu mapinha, né, que eu gerei para dar uma olhadinha no Nodo Norte, se eu não me engano, que é o local que fala sobre a missão de vida, né, o propósito. E o meu propósito é trabalhar com o coletivo, é servir o coletivo, é fazer algo que traga mudança para a vida das pessoas. Hoje eu faço isso estando terapeuta, mas antes de trabalhar com as terapias espiritualistas ou energéticas, eu trabalhava na área acadêmica, né? Eu fazia pesquisa, eu sou formada em história, fiz mestrado na área, e ali, apesar do trabalho ser muito individual, né? Eu tinha contato com a minha mentora e com outros colegas ali de pesquisa, mas eu interagia com muitas pessoas, eu fazia trabalho de correções de trabalhos, eu ajudava naquilo que as pessoas precisavam dentro da pesquisa e do trabalho delas, e era muito legal essa interação, e eu via que era justamente nessa interação com as pessoas que eu brilhava. Eu sou formada num curso de licenciatura, eu gosto de ensinar e eu gosto de aprender no processo. É assim que eu contribuo com o coletivo. Eu poderia fazer isso dentro de uma sala de aula, eu poderia fazer isso trabalhando com qualquer área que envolvesse o público. Também já atendi pessoas, já trabalhei com vendas, já fiz várias coisas. E todas as vezes que eu conseguia me comunicar, transmitir algum tipo de conhecimento e aprender com outras pessoas, isso fazia com que os meus olhos brilhassem. Hoje ainda faz com que os meus olhos brilhem. Então, entendam que uma missão ou um propósito vai muito além do que aquilo que a gente faz em termos práticos, em termos concretos. É a forma como nós conseguimos transmitir o amor para o mundo. E é isso que é ser um sol. É conseguir sentir esse amor em primeiro lugar dentro de nós e conseguir transmitir esse amor para as outras pessoas. Eu venho de uma cidade pequena do interior de São Paulo, aqui no Brasil.
E lá é muito próximo de Minas e a gente está acostumado, apesar da cidade pequena, né? São quase 400 mil habitantes, mas Sim, para o Brasil isso é pequeno. E a gente está acostumado ainda, todo mundo conhecer todo mundo, falar um bom dia na rua, né? E coisas do gênero. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo que as pessoas não fazem isso, elas são bem fechadas, vão direto para o trabalho, muitas até mesmo, às vezes, receosas de violência, né? Assim, de chegar alguém estranho para abordar, conversar e tudo mais. Mas na maioria das vezes, passando na rua, eu tento dar um bom dia para as pessoas, para aquelas pessoas que eu olho e eu vejo que estão olhando para mim, né, que mantém algum tipo de contato visual, eu dou um bom dia e eu sempre dou um sorriso. Eu sou assim. E eu vejo as pessoas sorrindo de volta e aí eu sinto que de alguma forma eu contribuí para fazer o dia delas ficar um pouquinho melhor. é E, isso. nossa, é assim que a gente brilha. E tu estás a falar e estás-me a fazer, estás-me a levar numa viagem de tempo. Eu estou há muitos anos na área da ópera, mas eu trabalhei num centro de saúde, num espaço onde as pessoas vão doentes. É um local onde as pessoas não querem estar, não é óbvio, não é? Foi o meu primeiro emprego, foi o primeiro local onde eu trabalhei. E por muito que eu chegasse todos os dias a casa com dor de cabeça, muito barulho, muitas pessoas a falar, telefones a tocarem, e eu acordava sempre tão feliz por ir trabalhar, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa de sorriso muito fácil. E eu via que as pessoas ficavam felizes quando me viam. Isto não é de um lugar de altivez ou de me estar a achar, não. Isto é outra coisa que eu acho extremamente importante, nós percebermos realmente quais são as nossas virtudes e as nossas qualidades, deixarmos de estar na pequenez de só olharmos para a sombra, para a sombra, para a sombra, para a sombra. E eu via as pessoas numa alegria tão grande quando me viam, porque eu tinha esse cuidado de dar-lhes um bom dia, era tudo muito natural em mim, não é? Agora, ao conversarmos, é que eu estou a refletir e a viajar atrás do tempo. Porque quando eu saí de lá, as pessoas ficaram muito tristes e disseram: oh, menina, e agora quando viermos aqui, como é que vai ser? Nós ficávamos sempre tão felizes, eram 5 minutinhos, mas você trazia-nos tanta alegria. Isso é tão reconfortante, isso aquece tanto o coração. E eu também, agora, estavas a falar do mapa astrológico e eu sou geminiana, portanto, automaticamente comunicação. A primeira vez que eu dei um curso, a primeira vez que eu me dei voz, eu fiquei extasiada. Eu lembro-me de, no final do curso, começar a chorar e era um choro de alma, que vem de dentro, do tipo, é isto que me faz vibrar. E lá está. Estamos aqui, agora, as duas, a gravar um podcast, no qual eu estou a dar voz, no qual estamos a comunicar. Temos milhares de áreas de atuação. Eu trabalho em ótica, trabalho enquanto terapeuta e a gravar uns podcasts que eu não faço ideia a quem irá chegar, mas com toda a certeza que chegará às pessoas certas. Se eu fosse olhar ao número de pessoas que já estão a gravar podcasts, ou então nunca na vida teria lançado esta ideia, mas a verdade é que somos únicos. E nós podemos ser sim sóis nas vidas das pessoas. Nós podemos levar esse calor e as pessoas até podem andar fechadas, porque muitas pessoas andam sim fechadas, mas no automático, quando tu olhas para alguém e dás um bom dia, um sorriso, tu és calorosa, a reação no outro é completamente diferente. E eu acho que isso é algo importante de dizer que me vem aqui. Talvez o primeiro passo para ser um sol seja ser leal ao coração. Em segundo lugar, comunicar a verdade do nosso espírito. Existem muitas maneiras de comunicação. Às vezes, a comunicação para uma pessoa não é através da fala, pode ser através da escrita, pode ser através da pintura, da dança, do canto e daquilo que nós chamaríamos de atos de serviço,
né? De você fazer uma gentileza para outra pessoa, ou de você saber algo que o seu companheiro ou a sua companheira gosta. Ah, hoje está sendo um dia um pouco difícil, né, para o meu companheiro, para minha companheira, mas eu sei que ela gosta desse chocolate aqui, então deixa eu passar ali na padaria ou no mercado antes de ir para casa, eu vou levar o chocolate que ela gosta. E aí você não precisa dizer nada, você só deixa lá e entrega. E isso é um ato de serviço, é uma forma de você demonstrar o teu carinho e é uma forma de você tornar o dia de alguém melhor também. E eu aposto com toda certeza de que o dia da pessoa que faz isso também se torna melhor, porque a gente se sente bem quando a gente consegue fazer uma gentileza para o outro. A gente se Sim, sente bem quando a gente transmite amor, né? É óbvio que existe um limite ali de a gente compreender até onde vai o nosso senso de autopreservação, o nosso amor próprio. Não é ficar se doando, né? Não no sentido de esperar algo em troca, mas se doando para alguém que muitas vezes nos faz mal. Tem que ter um e, equilíbrio nisso. e ao falares nisso, de nós nos respeitarmos e nós percebermos até onde vai a nossa doação, porque depois começamos a entrar em momentos de desgaste energético, está-me a vir aqui Sim. de dizer que é nesses momentos em que nós estamos lá. E aí sim, porque nós aí baixamos a nossa vibração, porque nós aí não nos estamos a respeitar. E nós aí sim passamos a ser candeeiro, que, ok, ilumina, sim, aquece, dependendo. Se usarmos as lâmpadas LEDs agora nem sentimos o calor, não é? Porque os LEDs nós não sentimos o calor, mas aí sim começamos a ser mosquitos, a atrair mosquitos, não é a ser mosquitos, mas sim a atrair Vamos mosquitos. fazer uma comparação. O Sol, ele brilha o tempo todo? O astro Sol? Sim, com certeza. Mas ele não ilumina a face da Terra o tempo todo. Então ele sabe onde iluminar, quando iluminar. E nos E quando momentos de sair, escuridão, ele não passa a luz direta, ele passa através da Lua. Então isso, nós precisamos ter filtros. É isso, assim que a nossa luz brilha mais. Para não exatamente. sermos lâmpadas e atrair mosquitos, nós temos que ser filtros e deixar a nossa luz brilhar através de outras coisas também. Às vezes não vai adiantar a gente querer dizer uma coisa diretamente para uma pessoa. Às vezes é através do nosso exemplo, ou pelo simples fato de, digamos assim, fazer como os nossos mentores, mexer os pauzinhos por trás dos panos Uhum. e deixar a pessoa perceber por conta própria. É uma Mas, forma de nós deixarmos a nossa luz brilhar também. mas não é exatamente isso. Não é exatamente ser através do exemplo que nós damos o exemplo. Porque Sim. nós formos entrar nisso, porque se entrarmos por aí e se não é a falar, não é a dizermos como é que foi para nós, é porque quando nós queremos impor a nossa razão, então nós já não somos nós. Então aí já é o nosso ego. Quer de alguma maneira ser validado, quer de alguma maneira que lhes tenham razão. Então vamos mostrar através do exemplo. Porque a minha caminhada não é igual à tua. O que é que me adianta eu te estar a dizer, Larissa, faz assim, faz assado, faz... porque a caminhada não é minha. A tua aprendizagem não é minha. Mas se tu começares a ver uma Sónia diferente, uma Sónia iluminada, uma Sónia que as pessoas dizem, estás tão bonita, olha, estás leve, estás luz, estás... Isto teve muito trabalho interno. Isto é, sem dúvida E alguma, a luz de dentro que vem para fora. isso, eu ia comentar exatamente isso. Porque o ponto de ser um exemplo não é ser algo pesado. É sermos um exemplo quando a gente olha para dentro e para de olhar para fora. Muito pelo contrário, algo leve, é só nós sermos nós mesmos. E se nós pararmos para pensar, um sol, ele, como que ele brilha? Ele está em combustão o tempo todo. Essas reações químicas acontecem dentro dele. E é através dessas todas as reações químicas que a luz dele se expande. Nós temos aí os flashes solares que a gente tem visto. O que é isso? Explosão solar. É literalmente a luz ali que está transmutando e que está queimando aqueles elementos todos, entrando em combustão e aquilo ali se expandindo. Então, Quanto ser mais sol é brilharmos dentro e expandirmos. isso, porque quanto mais ele explode, mais nós olhamos.
porque eu não me lembro de se falar tanto do Sol como ultimamente. Porquê? Porque ele está a explodir, porque ele está em constante explosão solar. Então, até nisso, nós vemos que mesmo a nível de espiritualidade, nunca se falou tanto do Sol como se está a falar agora. Nunca se deu tanta atenção ao Sol como se está a dar agora. Porque é exatamente o de dentro para fora. E está-me a vir uma imagem à cabeça que é literalmente, quanto mais explosões internas existem, mais as camadas superficiais que nós fomos construindo ao longo da vida, mais elas vão sendo fodidas. É como se as nossas explosões internas fossem tirando as máscaras que nós fomos criando, muitas das vezes não, mas 100% das vezes por proteção, porque nós achávamos que nos estávamos a proteger, quando a nossa maior proteção é exatamente ser nós em essência, termos a vulnerabilidade de nos mostrarmos exatamente como somos. E isso foi uma aprendizagem que eu tive também esta semana. Eu esta semana tive um momento em que apenas me permiti ser eu, em que entrei num estado emocional grande e simplesmente as lágrimas rolaram e eu não quis por esconder. A partir do momento em que eu as senti, eu disse que eu vou-me permitir a isto. E percebi do outro lado uma pessoa que me acompanha há 20 anos ter olhado para mim e me ter dito: surpreendeste-me, eu achava que tu eras tão forte e eu nunca te imaginei a ter esta reação. Isso internamente fez-me perceber o quão eu mostro às pessoas uma coisa que na verdade eu não sou. Na verdade, eu acho que é mais do que uma máscara, é uma crença. Tanto que nós temos quanto que o outro tem, de que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza. Não é? Exatamente. Muitas vezes demonstrar vulnerabilidade, né, é o ato de nós renunciarmos a algo é sinônimo de força, de coragem, de resiliência. É a hora que a gente reconhece que precisa de ajuda. E isso é muito importante, porque faz parte do que a gente veio fazer aqui. Seja como, né, outras pessoas de outras áreas, mas falando aí de psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas integrativos ou holísticos como nós, que trabalhamos mais ali com a área da espiritualidade, nós viemos para quê? Para conseguir dar apoio, para conseguir dar suporte. Em primeiro lugar para nós, obviamente. Em segundo lugar para outras pessoas também, porque a gente só atrai aquilo que a gente precisa também. Então, assumir essa postura de perceber que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza é muito importante. Muito, muito. Mas tu disseste agora que nós só abrimos o que precisamos. Voltando ao tema da live, achas que precisamos dos mosquitos? Se eles nos mostram que nós somos sóis, sim. Ai, que lindo. Às vezes é interessante, às vezes nós passamos por muitas coisas nas nossas vidas que são dolorosas, né? Que são tristes, mas será que nós já paramos para pensar que isso veio justamente para mostrar para nós que nós merecemos mais? Para nós olharmos para aquilo e dizermos: eu não quero mais isso para mim, eu quero algo melhor, eu mereço algo melhor. Dar aquele basta, não é? Porque eu continuo Sim. aqui na minha cabeça com a imagem. Sabes quando a Terra está demasiado aquecida e ela fica gritada? Aquelas fissuras na Terra. Eu desde que falei das explosões internas, é assim que eu vejo. Pessoas com uma camada de barro à volta delas, com essas gretas. Então é como se a maioria das pessoas se andasse a tentar proteger tanto que se esquece. Se der as explosões internas, isso vai sair, vai ser doloroso, vai, não há como não ser, não é? Como uma ferida ficar exposta ao ar, dói, arde, mas só assim cura. Então, esses mosquitos para nos mostrar que nós somos sóis, então que essas camadas de barro saiam de cima de nós
para nós definitivamente brilharmos em essência. E todos nós somos sóis. Todos. Mesmo quando as pessoas dizem, mas há os mosquitos, como tu disseste há bocado, não querias dizer seres negativados, vá. Todos nós em algum momento o fomos, não é? Tu queres falar, sim. Tem uma imagem que veio para mim muito engraçada, lembrei até de um desenho animado. Imagina a lâmpada com aquela grade elétrica em volta, sabe? Sim. Que atrai os mosquitos e mata os mosquitinhos. Sim, Aquilo é a nossa armadura, né? A armadura emocional que a gente vai criando. É um estado de defesa. Nós machucamos os outros e nos isolamos ao mesmo tempo. Então, na verdade, na realidade, essa armadura ela serve para quê? Se ela só machuca o outro e ela nos machuca. Eu sei que é difícil abrir mão dela, mas é necessário. Porque é só quando a gente permite que o outro se aproxima que a gente pode brilhar. De que adianta a gente ser um sol se a gente não tem o que iluminar para trazer vida, para gerar vida? O sol ele precisa gerar vida. Senão não faz sentido a existência dele. É exatamente isso. E nós precisamos tirar essa armadura e de percebermos que realmente a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de coragem. Aí sim está a força, aí sim reside a força de... Nós realmente precisamos aprender a ser. E o aprender a ser é respeitar as emoções que nós estamos a sentir neste momento. É respeitar a nossa essência e mostrar, não de um lugar de altivez, de eu sou como sou e quem quer aceita e quem não quer aceita. Não é isso, não vamos confundir com isso. Mas é realmente o olhar para dentro e dizer, sim, eu estou aqui. Coragem é agir com o coração, né? E agir com o coração também é demonstrar vulnerabilidade. É você simplesmente mostrar aquilo que você está sentindo. E se permitir sentir isso também. Sim, porque quantas pessoas não ficam agarradas a essa grade, tu dizes, não é? Que mata os mosquitos. E, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Acontece um desentendimento entre tu e eu, por exemplo. Uma situação qualquer em que nos desentendemos, não é? Tu até podes ter a tua vulnerabilidade de ir falar comigo, mas eu posso preferir ficar atrás dessa grade e dizer não, eu não lhe vou dizer o que sinto, nem o que não sinto. Eu amo-a muito, mas neste momento eu não vou dizer e não vou sair desta minha armadura. Nós ganhamos com isso. O que é que nós ganhamos é não abrirmos o nosso coração e sermos e ainda fica passando raiva. E ainda fica passando raiva e remoendo tudo dentro. E aí depois fica aí, né, desenvolve uma gastrite, um problema no corpo físico e fica se perguntando, mas de onde que veio? Vou te dizer de onde que veio. Mas é exatamente isso, é que se nós não exprimimos as nossas emoções, e nós na atualidade já sabemos perfeitamente quando isso não acontece, depois transforma-se em doenças físicas, e aqui eu agora tenho que puxar o tema, porque a Larissa analisou uma tecnologia nova, que é o CIR, então por isso ela acaba por estar mais à vontade nesta área, porque a terapia atua exatamente no campo físico, na linguagem do corpo. O nosso corpo fala, ele diz-nos toda a doença física tem uma origem emocional. Então, vou aproveitar agora para pedir à Larissa para nos falar desta tecnologia dela, porque é importantíssimo. Ainda bem que falaste disso, fez-me lembrar do CIR, porque aliando à ciência, porque a ciência é importante, a medicina, eu vou dizer medicina tradicional, vamos dizer assim, ela é importantíssima. As pessoas também têm que começar a perceber que ele anda de mãos dadas com a espiritualidade. Vamos falar um bocadinho de base que eu... Sim, isso que você disse é uma coisa extremamente importante, porque os mentores eles sempre repassam. Se você tem um sintoma físico, você tem algo que já se manifestou no físico, procure um médico.
Você vai tratar isso no físico, está no físico. Infelizmente, a maioria dos tratamentos e dos medicamentos que nós temos, eles são paliativos. Eles não chegam na raiz daquele problema que muitas vezes é uma questão emocional. O SIR, que é o Digamos Sistema que, Integrado de Resgate, deixa-me, desculpa só te interromper, porque às vezes as pessoas podem confundir na questão do paliativo. Vamos dizer que, por exemplo, a medicação ao qual nós temos acesso, ela vai encobrir a origem da doença. Então ela vai ali camuflar um bocadinho. Nós temos uma, por exemplo, no meu ela vai caso, resolver um tenho dores. sintoma físico, né? Isso, vai-me aliviar uma dor. Eu posso tomar um paracetamol e ele alivia-me a dor e tal, eu ando melhor, mas eu não fui à raiz do problema. Portanto, a probabilidade é daqui a uns tempos voltar a estar com essa dor. Vamos supor alguém que tenha enxaqueca crônica. Isso. A enxaqueca, ela pode ser trabalhada com um medicamento que vai aliviar a dor. Você pode fazer exames neurológicos, você pode ir num neurologista, fazer um acompanhamento, mas existe um tratamento. E muitas vezes esse médico não vai dizer para você pode parar com o remédio. Você tem uma situação que ela é crônica, ela já se estabeleceu. Então a origem dela vai além daquilo que pode ser efetuado no corpo físico. A linguagem do corpo, ela traz, por exemplo, a informação de que a enxaqueca ela tem a ver com os momentos em que nós nos sentimos contrariados por outras pessoas, que nós não queremos abrir mão do nosso orgulho, que nós ficamos muito rígidos. Fala muito sobre rigidez. Obviamente tem outras questões, é muito mais amplo do que eu vou falar aqui, né? Usando aqui, por exemplo, a linguagem do corpo da Cristina Cairo. Mas existe uma questão emocional que leva aquilo. As nossas emoções, elas são expressadas em algum nível. Pode ser através de uma dor ou uma doença que se manifesta no físico, mesmo uma doença genética, ou pode simplesmente ser através da nossa fala, né, ou do nosso acolhimento, da nossa compreensão dessa emoção. O sistema integrado de resgate, ele trabalha naquelas camadas que foram se acumulando ao longo das nossas vidas, nas questões emocionais mal resolvidas da nossa infância, do período em que estávamos no útero das nossas mães, do período em que iniciamos a nossa vida adulta. Ele vem trazendo essa limpeza para o mental, porque o nosso emocional influencia na maneira como nós pensamos, porque nós ficamos muitas vezes estressados. A gente está pensando demais em uma coisa que está incomodando a gente, tá? Mas vai lá na raiz disso. Será que não é muito mais profundo do que a gente está pensando? Eu estou estressada porque eu estou preocupada com aquilo. Ok, então isso é ansiedade. A ansiedade, ela envolve um medo do desconhecido, um medo do que pode vir a ser. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trabalha essa insegurança? Que na verdade é uma insegurança. Então tem um trabalho interno a ser feito, né? E isso tudo vai vindo para o energético, para o nosso corpo energético de alguma forma, ou gerando algum tipo de bloqueio na circulação energética, trazendo uma cristalização com um excesso de energia, um bloqueio daquilo que nós chamaremos de nadis meridianos, aí pensando um pouco mais naqueles que têm um certo conhecimento em relação ao Reiki, por exemplo. E esses pontos, eles são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Nesse sistema é muito clara a conexão entre os nossos chakras e as energias e as áreas do nosso corpo físico, músculos, ossos, sistemas como sistema digestivo, sistema respiratório, todos eles, cada um conectado com um centro energético em particular e todos conversando entre si. Então, o objetivo do sistema é, para aqueles que já têm algo manifestado no corpo físico, trazer uma melhor qualidade de vida, auxiliar em algum tipo de tratamento como uma ferramenta complementar àquilo que já está sendo feito no físico, trazer alívio de dores para quem tem principalmente dores crônicas, mas também trazendo essas percepções em termos de linguagem do corpo, do emocional, para no dia a dia a pessoa buscar mudar a postura dela, buscar trazer novos hábitos para a vida dela. Então, tem uma parte que diz respeito ali aos mentores, aquilo que pode ser feito nesse sentido, em termos de espiritualidade, mas tem, obviamente, a questão física, que depende da pessoa que recebe o tratamento, de colocar aquilo em prática.
Uma doença genética, por exemplo, nós dizemos que existe a predisposição genética, a partir do genoma em si, existe a influência ambiental, mas a maior parte da influência para uma doença se manifestar no corpo físico é o emocional. A diabetes é um tipo de doença autoimune, que muitas vezes é genética, né? Não estou falando aqui daquela diabetes adquirida, que ainda assim tem uma predisposição genética, mas, por exemplo, quem já nasce com diabetes, né, ela está muito ligada com a falta de prazer na vida, com a tristeza, com a falta de alegria, né? O excesso do açúcar fala o quê? Que a nossa vida precisa de mais doce, precisa de mais alegria. É assim que a diabetes se manifesta. Ah, mas eu já nasci com diabetes. Ok, então você traz uma carga de coisas que você experienciou enquanto espírito, e você também pode ter trazido essa carga do próprio útero da tua mãe. Você já perguntou para sua mãe como ela estava se sentindo durante a sua gravidez? Se ela passou por muitas questões de estresse, se ela estava muito preocupada com coisas que ela precisava resolver e não tinha apoio de ninguém, ou muitas vezes esse suporte ele não era necessariamente aquilo que ela precisava. Talvez ela tivesse até um suporte emocional ou físico, alguém para ajudar, mas e se ela precisasse de um suporte financeiro? E ela estava muito preocupada com isso e não conseguiu usufruir da alegria do processo que ela estava passando durante a sua gravidez. Então, existem muitas camadas a serem vistas e a serem trabalhadas. Tanto é que os próprios mentores pedem um intervalo de pelo menos 30 dias entre uma sessão e outra, para que a pessoa consiga integrar aquelas informações, absorver aquilo, buscar uma mudança de hábitos, que a gente sabe que demora no mínimo 21 dias para se estabelecer, 21 dias seguidos para se estabelecer. A questão ali também da pessoa sentir no corpo físico, como que o corpo dela tá reagindo e assim por diante. Sim, eu posso vos dizer, eu já fiz um filho com a Larissa e é maravilhoso. Precisão que a Larissa traz de informação de, olha, é isto e a Larissa não. A nível de dores físicas, a Larissa na altura não tinha conhecimento do meu quadro clínico, por assim dizer, e ela ficou em pontos incríveis. E é um alívio, óbvio, como ela diz, há uma tomada de consciência a seguir, há uma mudança de hábitos, eu também tive que fazer essas mudanças de hábitos, mas que realmente é uma diferença muito grande quando, sem dúvida, adquirimos os novos hábitos e ouvimos as mensagens que os mentores trazem. É uma diferença muito grande. Por exemplo, eu nunca mais voltei a ter as minhas lombares a bloquearem. Por exemplo, a volta e meia vou sentindo aqui uma dorzinha e eu fico logo atento, mas nunca mais me bloquearam ao ponto de eu não me conseguir mexer. E acreditem, eu estava mesmo cheia de dor e eu liguei para a Larissa, preciso de ti, preciso do teu sim, e foi maravilhoso. Claro, e o CIR ajuda-nos aos bocadinhos a ir ficando de encontro ao nosso rol também. Com certeza. É quando nós reassumimos o nosso poder pessoal, né? Porque, na verdade, o que a linguagem do corpo mais fala é: nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas, por aquilo que acontece conosco. Pode parecer que não, mas mesmo lá na infância, ok, fomos dependentes dos nossos pais, passamos por questões que muitas vezes eram externas às nossas, né? A nós mesmos, mas hoje nós escolhemos como nós queremos ver isso. Então, ao fim e ao cabo, sim, é uma escolha nossa. E a espiritualidade, quando nós falamos de autoconhecimento, nós também falamos de autorresponsabilidade. Assumir o poder pessoal e ser um só é você assumir as rédeas da sua própria vida e dizer chega, ou então dizer sim. Às vezes nós precisamos dizer sim para mais coisas que nós queremos e que muitas vezes não dizemos. E precisamos de dizer muitas vezes não. É coisa que nós não fazemos, ou quer dizer, não fazemos, salvo seja, porque tem sido uma aprendizagem maravilhosa, o aprender a dizer não. Nós sentimos sempre aquela responsabilidade de temos que dizer sim tudo, convidarem-nos para um jantar e nós sim, vamos, porque se não for, a pessoa vai ter que ir connosco, porque a pessoa vai achar que
E não, porque se calhar o aceitar esse jantar, o aceitar ir a esse jantar, é só mosquitos que estão lá. Portanto, em que é que eles vão agregar? Se calhar nada. Portanto, aprendermos a dizer também não, pessoas, lugares, situações, formas de pensamento, formas de estarmos na vida. É maravilhoso quando nós aprendemos. Isso é muito interessante, porque perceba que quando nós temos muita dificuldade em dizer não para o outro, é porque a gente também tem dificuldade de dizer não para nós. Sabe aquela Sem criança dúvida. teimosa que quer tudo na vida? Sim. Essa é aquela hora que você faz uma compra impulsiva ali, compulsiva, e aí você Uhum. vira e fala, eu devia ter me dito não. Aí você come aquele bolo cheio de açúcar, aquela coisa que você gostava de fazer. Mas eu sei que isso não me faz bem, por que eu tô comendo? Por que eu não disse não pra Uhum. mim também? Que Porque não. isso é um Exatamente. impulso. Eu entendo que existe uma questão química, física, e aliás, em termos de abstinência, isso é uma coisa que o CIR trabalha também, essa desintoxicação química do corpo. Mas ainda assim, nós podemos dizer não. Não tem ninguém pegando um pedaço de bolo e colocando na nossa boca. Não tem ninguém acendendo um cigarro e colocando na nossa boca e obrigando a gente a tragar. Não tem ninguém pegando um copo de álcool e enfiando, né, goela abaixo, como a gente diz aqui. Não, são escolhas. Tudo bem, existe uma pressão social aqui, um lugar onde eu tô, que todo mundo bebe. Tá, mas ainda assim você pode dizer não. E se essas Claro. pessoas te tratam mal, te tratam com desdém porque você exerceu o seu livre-arbítrio de dizer não, então será que você realmente deveria estar convivendo com estas pessoas? Será que aí não estamos foi isso que eu disse? Será que nós nesses momentos não estamos realmente a ser lâmpadas e é aí que nós atraímos esses mosquitos todos? Podem vir em forma de pessoas tóxicas, vícios, aditivos, imensas coisas, e nós aí sim estamos a ser apenas uma lâmpada porque não nos permitimos assumir o nosso autocontrole, o nosso pessoal, o nosso brilho interno. Por quantas as vezes, eu acho que a maioria das vezes nós dizemos sim quando devemos dizer não, acaba por ser por talvez um medo de ficarmos sozinhos, um medo de sermos julgados, um medo de sermos criticados. Conclusão, todos esses medos vêm de um lugar de querermos ser aceitos. O problema é que nós não nos estamos a aceitar tal qual como nós somos. Portanto, a pessoa mais importante para nós somos nós próprios, não nos aceitamos, então nós procuramos essa aceitação no externo. Então, nós aí sim acabamos por fazer essa atração de mosquitos. E é muito, muito importante, exatamente por isso que eu e a Larissa quisemos trazer este tema a hoje. Vamos deixar de pensar que somos lâmpadas e atraímos mosquitos e vamos realmente começar a olhar para nós sóis para nós que brilham internamente e dão essas explosões solares de forma a deixar-nos caindo estas camadas que vocês podem associar com sombra. O sol que leva ânimo, alegria, vida, calor humano ao outro. E eu acho que é isso. Larissa, tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso antes de finalizar? Eu acho que você disse tudo. É exatamente isso. É exatamente isso. A nós, em primeiro lugar, começarmos a nos reconhecer como sóis. Parte daí. Exatamente. Larissa, foi um prazer ter cá. Foi lindo, maravilhoso. Obrigada. Muito bem. Vamos repetir. É sempre bom Vamos, conversar com vamos, você. vamos repetir, sim, é importante. Eu acho que é extremamente importante, porque muitas das vezes nós temos estas conversas em privado, no particular, e fazia tanta falta as pessoas ouvirem e perceberem que se calhar os questionamentos que elas têm, as dúvidas que elas têm, os pensamentos que elas têm, que as pessoas também têm e elas não passam por estas situações sozinhas. Portanto, é muito importante para mim estar aqui, é muito importante para mim estar cá. Vamos repetir, sim, sem dúvida.
E lembrem-se, sejam sóis, não sejam lâmpadas, sejam sóis nas vossas vidas e na vida de todos. E eu assim, Sejam sóis. sejam sóis. E eu assim me peço, Lari, é um prazer. Um beijo Gratidão, enorme. meu amor. Gratidão. Beijinhos. Beijos.